Shalom, queridos. Quero compartilhar da palavra do nosso Deus na noite de hoje. Eu quero convidar você para que acompanhe comigo o Salmo número 27, de 1 a 14. O Salmo 27, de 1 a 14, nós encontramos as seguintes palavras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Também tem piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu quero compartilhar nesta noite sobre o tema de quem terei medo. Eu não sei como está o seu coração na noite de hoje. Talvez você ouviu tantas notícias no dia de hoje que a sua preocupação seja, eu não vou nem conseguir dormir essa noite. Então essa palavra precisa produzir um efeito poderoso na sua vida. E essa é a minha proposta nesta noite. Sabe, nós vivemos num mundo do medo. Nós somos uma sociedade assustada, uma sociedade amedrontada e, por que não dizer, uma sociedade apavorada. Veja o que está acontecendo nesses dias. É só ler os jornais, ver os telejornais. Guerra, violência, roubo, assalto, acidentes, doenças, vírus em toda parte do planeta. Davi então faz uma pergunta seríssima: de quem terei medo? Talvez o medo esteja dominando a sua vida e a pergunta é: de quem terei medo, apóstolo? E a sua resposta seja: eu tenho medo de tudo o que está acontecendo. Ontem no meu Face recebi uma publicação dizendo: eu estou com medo. E assim que vimos aquela publicação, entramos em contato e orei com esta pessoa. E ela estava preocupada. Eu tenho uma família grande para cuidar, estou temerosa com tudo que está acontecendo e a minha preocupação é como vou sustentar a minha família na questão do desemprego, com essa doença chegando. Sabe, essa é uma preocupação de todas as pessoas, de um chefe de família que tem esposa e filhos para cuidar, que tem uma empresa e que não está vendendo, e por outro lado tem pessoas que não têm dinheiro para comprar. Sabe, de quem terei medo? E assim ele procura responder fazendo algumas declarações.
declarações que foram geradas dentro do coração do salmista. E eu gostaria que essas declarações pudessem encontrar paz no teu coração. Ele começa a dizer, em primeiro lugar, versículo 2 e versículo 3, diz assim: quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Nos dias de hoje ele diria, ainda que um vírus dominasse todo o país, eu conservarei a minha confiança. A primeira lição que eu quero deixar para o seu coração, para os nossos corações é esta: não tenho medo de meus adversários. Davi está dizendo, eu não tenho medo dos meus adversários. Por quê? Porque quem trata dos meus inimigos é Deus. Quem trata daquilo que me ameaça, daquilo que aparece, ainda que seja um inimigo invisível, Davi diz, é Deus. No livro de Êxodo, capítulo 23, verso 22 e 23, diz assim: mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e eu serei, diz o Senhor, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti, e introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos jebuseus, dos heveus, e eu, diz o Senhor, os aniquilarei. Sabe, Isaías 41, versículo 11, versículo 13, nos diz as seguintes palavras: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra mim, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Contudo, aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudarei. Sabe, nossos inimigos não nos provocarão. Eles já foram vencidos pelo nosso Deus, pelo Senhor da nossa vida. Sabe isso que te ameaça, ainda que pareça um inimigo invisível? Sabe de uma coisa? Este inimigo invisível já está sendo vencido pelo poder do Deus de Israel, o Deus que controla as circunstâncias da nossa vida e o inimigo, seja ele visível ou invisível ao nosso redor. Uma segunda lição que eu quero deixar e que encontrou lugar no coração de Davi, ele está dizendo, não tenho medo das adversidades. Versículo 5 diz assim, pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ele me esconderá, sobre uma rocha, ele me elevará. Então, não tenha medo, querido, das adversidades. É comum ouvirmos, nada dá certo para mim, não choveu na minha horta, comigo tudo só dá errado, não consigo, Deus se esqueceu de mim. Sabe, o cristão, ele não teme as adversidades da vida. Aliás, o profeta Abacuque diz no capítulo 3, 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, é os dias de hoje, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre meus lugares altos. Ao regente de música para os instrumentos de corda. Sabe, querido, não tenha medo das adversidades. Eu não sei o que ameaça a tua vida, quais são os barulhos que estão acontecendo ao teu redor e você não tem controle sobre eles. Eu não sei, mas eu sei que existe um Deus que controla as adversidades da nossa vida. Veja que Davi diz no Salmo 27:5: pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me esconderá, e sobre uma rocha ele me elevará. Uma terceira lição que o Salmo 27 nos ensina, e Davi encontrou resposta para tudo isso, ele está dizendo: não tenha medo do abandono e do esquecimento. Sabe, nós estamos vivendo alguns momentos difíceis. Os idosos não podem estar com os netinhos, com as crianças para brincar, para celebrar, para passear. E talvez a grande alegria deles era essa: estar com os meus netinhos, brincar com as crianças. É o medo do abandono, é o medo do esquecimento, é o medo da solidão. Mas o salmista disse no versículo 10: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Sabe, por que temer o abandono das pessoas, se Deus nunca nos abandona em nenhuma situação? Isaías 49, 15 e 16, nós encontramos as seguintes palavras que devem ser conforto para o teu coração, deve trazer alegria para a tua alma, porque pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que palavra tremenda, que consolo poderoso para a minha vida e para a tua vida. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Jeremias 31:3, parece que ele completa dizendo: de longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno eu te amei, também com benignidade eu te atraí. Paulo experimentou abandono dos melhores amigos, mas Deus nunca o abandonou. É o que diz 2 Timóteo 4, 9 a 18. Deus é sempre fiel. Quando todos nos abandonaram, Ele está bem presente. Não tenha medo da solidão. Existe um Deus que caminha com você. Isaías 41:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aquilo que te amedronta, aquilo que ataca você, eu sou Deus da tua vida e eu vou lidar com tudo isso. Versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido amigo, querido irmão, não tenha medo. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor caminha conosco. Não tenha medo. O Senhor luta as suas guerras. O Senhor luta as nossas guerras. Não tenha medo. Tem um inimigo invisível aí fazendo um estrago. Mas o Senhor das guerras, Ele destrói todos. Eu vou repetir. Todos os nossos inimigos. Chegou o tempo da vitória. Chegou o tempo do agir de Deus. Tudo isso vai passar. E Deus será honrado, glorificado e exaltado. O mesmo que venceu o poder de Faraó no Egito e as pragas
no Egito veio a nosso favor, Ele continua sendo Deus, controlando as circunstâncias, a história, as pragas, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, porque Ele continua sendo Deus da nossa vida e da nossa história. Que Deus nos guarde e que Deus abençoe a nossa vida e que você tenha uma boa noite na presença dEle. Um beijo no coração do seu amigo e apóstolo Roberto Albano.